Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho com vocês, colocar alguns assuntos sobre reflexão. Reflexão, né, que eu ando tendo. E essa semana eu estava lendo um livro que me despertou um raciocínio em determinada hora da madrugada. Eu tenho essas coisas, né? Às vezes eu acordo de madrugada e fico refletindo sobre a vida. E eu não sei se vocês sabem, eu moro numa cidade do interior e aqui tem bastante bicho, bastante verde aqui por perto, sabe? E E aí geralmente eu vou dormir cedo também, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Geralmente eu vou meditar e depois que eu medito eu já entro em estado de sonolência ali e nisso já vou dormir mesmo. Isso me ajuda bastante porque eu sou uma pessoa muito enérgica, então tem muita energia, muito agitada, sabe? E aí assim que eu acabo de meditar, então aí eu entro já no processo de sonolência e dali eu vou dormir e pronto. Eu geralmente faço uma leitura de um livro qualquer, de qualquer credo que seja, não importa, que eu acho interessante, que tenha reflexões interessantes. E, e a partir disso eu, eu começo a meditar. E geralmente é engraçado que parece que às vezes à noite, madrugada, esses raciocínios, eu não sei se eles ficam orbitando minha cabeça, mas aí geralmente eu tenho reflexões a respeito deles. E são insights às vezes muito interessantes. Engraçado que quando você está lá naquele, vamos chamar assim, de lusco-fusco, quando você está meio acordado, meio dormindo, parece que o raciocínio funciona muito melhor. É muito mais bacana do que quando você está, sei lá, né? Por exemplo, no final da tarde, quando você está mais cansado e tal, enfim. Parece que de madrugada tudo funciona melhor, né? E eu tenho um costume, não sei de onde vem isso, mas por volta das 3 da manhã eu acordo. E aí fico uma meia hora, 40 minutos sempre acordando, é normal isso. E, enfim. E ontem eu estava lendo um livro que me chamou muita atenção sobre uma reflexão que é que eu vivo falando sobre as emoções, pelo menos esse momento de gravações que eu estou fazendo de vídeo para o canal, eu tenho falado muito sobre as emoções. E duas emoções que são muito pertinentes nesse momento da história que nós estamos vivendo, assim, né, que tem bem recorrentes, muitas pessoas sentem isso, e a reflexão ontem trazia um texto, né, trazia essa reflexão a respeito desses dois conceitos, né, que é o conceito do medo, né, e da saudade. E a tese do livro tratava de que quando você sente medo ou saudade, você nunca está vivendo o momento presente. Explico melhor. O medo, geralmente, isso é uma coisa instintiva que a gente traz no corpo animal, né? Durante a nossa evolução, a gente traz isso, que é o quê? O nosso corpo físico ele foi preparado de uma maneira para que ele tenha uma reação imediata, mecânica, vamos dizer assim, para fugir de um medo que o afugenta. Então a gente veio durante milhares de anos sendo aperfeiçoados para, numa situação de risco, a gente reagir imediatamente. Então daí a suprarrenal já manda adrenalina, você já sai correndo, enfim, alguma coisa acontece. Existem algumas pessoas, e eu sou esse tipo de pessoa também, que quando fica muito estressado, eu começo a ter um odor debaixo dos braços que não é normal. Então, por exemplo, quando eu fico muito estressado por algum motivo, alguma insegurança, algum medo, alguma coisa que vai rolar, eu começo a sentir um mau cheiro debaixo do braço e não tem desodorante que resolva. E nem água e sabão que resolva. Então aí eu já sei que eu estou estressado. Outro dia eu estava lendo sobre isso e disse que é natural, né? Diz que muitos animais, quando são predados, eles liberam um odor, né, ruim, no sentido de tentar afastar, né, afugentar, né, o predador. E eu sou uma pessoa dessas. Normalmente eu não tenho, assim, né, não tenho mau cheiro debaixo do braço, mas quando eu estou estressado é um sinal, assim, claro e óbvio de que a coisa está pegando, né? Enfim, e o medo é um sentimento que sempre condiciona a gente a uma coisa que vai vir, né? Porque, por exemplo, na iminência de um perigo, a gente irá reagir. Né? Então, por exemplo, tem muitos casos de pessoas que vivem em estresse crônico, né? Ou seja, o tempo inteiro ela está se sentindo acuada, ameaçada por alguma coisa, né?
seja em função do sistema de vida que ela escolheu, no sentido que todas as pessoas fazem escolhas na sua vida e essas escolhas vão determinar o seu modo de vida. Então, na maioria das vezes, tem muita gente que tem muito estresse crônico, que não consegue, de repente, se libertar de uma situação, ou enfim. E, né? E o medo, como eu estava dizendo, ele tem diretamente a ver com o futuro, alguma coisa que vem do futuro, né? E uma coisa curiosa do livro e da reflexão de ontem é que a iminência de um risco faz a gente sempre estar pensando em algo que virá, né? Então, por exemplo, chegou uma multa de trânsito, aí automaticamente você fica com raiva, que é natural você ficar com raiva, puxa, como eu fui um idiota, ou puxa, como aquele cara foi um idiota, ou puxa, como o cara foi FDP, enfim, não importa, né? O policial, geralmente você fica bravo com o policial. E achando que foi sacaneado. O fato é que esse medo que faz, né, que você sente de, puxa vida, vão tirar um pouco de grana de mim, né? Vão pegar uma grana minha. E obviamente faz você ficar com raiva, mas essa raiva é óbvio que é uma reação do medo. E o medo, ele desperta naturalmente a raiva, porque quando a gente está acuado numa situação de risco, o animal faz duas coisas, ou ele foge ou ele ataca, né? Então, quando na maioria das vezes é um risco passivo, por exemplo, você não está na frente do guarda, então você tem uma raiva, né? Essa raiva, essa coisa que é meio indefinida. Às vezes não é do guarda, mas às vezes é da situação, né? E aí você fica puto, você grita, você esbraveja, né? Mas o fato é, você já tomou um prejuízo ali e isso não tem jeito, é um fato. Então isso dispara uma série de sentimentos na gente, né? Mas tudo a partir do medo de, será que eu vou ter dinheiro para pagar essa multa? Ou então, por exemplo, aquele senso de injustiça, né? Por exemplo, fui injustiçado, eu nem passei naquela velocidade que o radar está falando, né? Como já essa autoindulgência resolvesse o problema, né? E é engraçado, né? Só fazendo uma adenda que não tem nada a ver com o assunto, né? Que geralmente a gente toma multa são nos radares de baixa velocidade, né? Nunca nos de alta, né? Geralmente a gente passa, era 50, a gente passou 56, já foi. Enfim. Mas o fato é que o medo sempre vai despertar um sentimento. Ou é o medo, a vontade do enfrentamento, que seria a raiva, ou então, obviamente, a vontade de fugir, que é quando a gente tem uma descarga de hormônios tão gigante que faz a gente correr e fugir daquela situação. Né? Mas ele sempre está vinculado ao futuro, alguma coisa que virá a acontecer. Né? Então, geralmente, quando a gente está pensando demais no futuro, demais numa situação que virá a acontecer, ou seja, tem que chegar o dia de pagar multa, ou sei lá, o dia que os caras vão bater na minha porta, ou sei lá, o dia que eu precisar de um documento não vou conseguir porque eu tenho que pagar essa multa, enfim, não importa. Todos esses sentimentos misturados vão fazer a gente sentir essa reação. E o outro sentimento também que faz a gente não viver no presente é os vínculos emocionais que a gente cria no passado. E então, geralmente, o que acontece? Todas as vezes que a gente sente culpa ou sente saudade, né? Por algum motivo, a gente, por exemplo, sei lá, meu avô morreu e eu não consegui falar com ele, ou meu tio faleceu e eu não estava lá no momento que ele mais precisava, né, que vão gerando esses sentimentos de saudade misturados com culpa, misturado com remorso, misturado com, né, todas essas coisas que estão vinculadas ao passado e que você não pode mudar, naturalmente elas vão criar um sentimento de não presente, né? E o engraçado é que todas as vezes que a gente sente uma emoção, o nosso corpo vai automaticamente, nessa reação emocional, ele vai despejar uma quantidade de hormônios e de reações químicas no nosso corpo, né? Porque emoção é química, não tem jeito, né?
você sentiu uma emoção, seja ela de que natureza for, automaticamente você vai inundar o seu corpo de alguma química e essa química, obviamente, né, vai te trazer lembranças, né? Então, por exemplo, um exemplo que dá para provar isso tipicamente, sei lá, sei lá, faz muito tempo que você não come uma comida gostosa, um chocolate, alguma coisa, e aí eu tapo os seus olhos e vou lá e coloco chocolate na sua boca. Quando eu faço isso, você identifica que o gosto é de chocolate. Então, automaticamente vai vir uma descarga de dopamina, ou qualquer um hormônio aí do prazer, né, que vai fazer você se sentir bem. Entende? Então, só para provar que uma vez que você tem um vetor, uma vez que você tem alguma coisa que estimule uma emoção em você, automaticamente teu corpo vai produzir uma química para, vamos dizer assim, criar uma ligação cerebral com aquela situação, entende? Então, por exemplo, às vezes você sente o cheiro da roupa de um parente, por exemplo, também você sente um cheiro, nossa, eu estou falando isso por quê? Porque eu já perdi a minha mãe, e aí em um dado momento, você, às vezes, quando eu vou para casa, que é a casa da minha mãe, lá onde as minhas irmãs vivem, lá às vezes você fica procurando assim o cheiro, e às vezes você acha um cheiro numa, sei lá, num cobertor guardado há muito tempo, então você sente o cheiro. E esse cheiro desperta um monte de emoção. E a partir do momento que é um sistema em cadeia, a partir do momento que você recebe você sente esse cheiro, o teu corpo dá uma reação química, essa reação química cria um condicionamento cerebral, que vai disparar em você uma série de outros raciocínios que estão vinculados àquela memória, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes um único estímulo, por menor que seja, ele leva você para um outro lugar. Porque entra um sistema em cadeia. Então, primeiro você sente um cheiro, o cheiro dispara uma química, essa química dispara uma lembrança, essa lembrança dispara um raciocínio e outra lembrança, e aí você acaba tendo mais química no teu corpo, né? Então, isso, de certa maneira, tem a ver com saudade. E não saudade só ruim, tem saudades boas, né? Às vezes a gente sente saudades boas. Que eu acho que a saudade boa, né? Ela é quase uma coisa que não é tão comum as pessoas sentir. Pelo menos a gente não fala disso, né? A gente não fala dessa emoção da saudade boa. Geralmente a gente fala da saudade ruim. E às vezes a saudade ruim, ela tem uma coisinha ali de complexo de culpa, né? De alguma coisa que você deveria ter feito e não fez, de alguma coisa que você poderia ter aproveitado e não aproveitou. E aí, então, esse senso de, vamos dizer assim, de prejudicação em relação a você, esse senso de falta em você, faz essa saudade ruim, que é a saudade que geralmente a gente sente. E geralmente, quando a gente está falando de parentes que já desencarnaram, a gente geralmente é comum a gente ouvir as pessoas relatarem alguma saudade dolorida, que é aquela saudade de culpa, que é diferente da saudade boa, que é uma saudade que você sente quando você se sente feliz de ter lembrado aquilo. Por exemplo, é mais fácil vocês entenderem isso, por exemplo, quando eu vou para um monte, para um depósito de coisas velhas da casa e acho lá uma bola que eu usei, ou uma boneca, ou sei lá o que, qual que era o seu brinquedo preferido, em dado momento da sua vida, e aí você olha para aquilo, para aquele objeto, e aí você tem uma saudade boa, né? Uma reminiscência, uma lembrança boa daquela coisa, né? Que fez parte da sua vida, seja por qualquer motivo. Então, geralmente as pessoas relatam a saudade ruim. E eu estou, obviamente, focando muito mais na saudade ruim, por quê? Porque é essa geralmente que vai nos tirar do presente. Por quê? Porque geralmente ela é um misto de outros sentimentos, e esses outros sentimentos, obviamente, eles vão despejar em nosso sistema circulatório alguma química, e essa química tem reações, né? E então esses dois sentimentos, que sejam a saudade e o medo, né? A saudade no sentido ruim e o medo, eles vão obviamente colocar a gente em dois estados. O primeiro no futuro, o medo no futuro, e a saudade no passado. Só que tem uma coisa que é muito interessante, né?
Os cientistas já mediram e já descobriram que cada sentimento ali tem uma frequência vibratória. Então eles analisaram essas emoções e perceberam, usando alguns equipamentos, que quanto mais você tem sentimentos negativos, pesados, mais baixa, na verdade, é a faixa vibratória, né? A frequência de radiação dessa onda eletromagnética que envolve esse sentimento. E, obviamente, quanto mais você se aproxima dessa vibração crística, né, do amor incondicional ao seu irmão, mais, obviamente, essa frequência vai aumentando, né, vai ficando uma frequência muito mais alta e, obviamente, mais difícil de ser captada pelos seres humanos, né. Então, o que denota também que nós precisamos, obviamente, nos esforçarmos para ter vamos dizer assim, um sentimento mais refinado em relação ao próximo. Só que o que acontece? Na tese dessa leitura de ontem, uma coisa que chama muita atenção é que todas as vezes que algum vetor emocional acontece, vamos chamar assim, algum evento na nossa vida acontece que nos chama ou para o passado ou para o futuro, obviamente nós corremos o risco de entrar num ciclo, né? Um efeito cadeia, onde a gente não consiga mais sair dele. Por quê? Porque um exemplo, você sente medo, porque o exemplo que eu dei, você toma uma multa, então você sente medo, teme que não vai haver dinheiro para poder pagar essa multa, né? E aí, obviamente, você começa a ficar preocupado com o trabalho, mas eu não vou conseguir aumentar o meu salário esse mês, mas o que eu vou ter que cortar então, o que vai acontecer, ou seja, a partir de um simples evento, né, de um evento corriqueiro, vamos chamar assim, você acaba entrando num parafuso que vai, obviamente, te tirar do tempo presente. E da mesma maneira, quando você entra num processo de culpa, de dor, de sentimento negativo em relação a coisas que você deveria ter feito e que não fez, né, de coisas que você teria aproveitado no sentido de, poxa, poderia ter sido muito melhor se eu tivesse aproveitado melhor aquela situação, aquele dia, aquele momento e tal, ou aquela companhia. E obviamente isso vai chamar a atenção da tua ocupação cerebral, vamos dizer assim, para o momento que está no passado. O fato é que hoje em dia, nesses momentos de estresse tão grande que a gente tem vivido em função de tudo, da economia e de tudo que a gente tem vivido, para muita gente, tem feito com que a gente ficasse preocupado. E aí a gente sempre vai ter alguma coisa que vai nos tirar do tempo presente, né? Nos levando ou para o passado ou para o futuro. E a coisa curiosíssima da vida é que nós só temos um tempo, que é o tempo do agora. Então, eu acho que é nesse sentido que vem aquela frase, né, do Kardec, que é vigiai e orai, né? Que ele foi um grande professador dessa frase, né? Que é essa coisa de você vigiar os seus pensamentos, no sentido de, olha, ok, o que está no passado eu não posso mudar e o futuro ainda não chegou. Então quer dizer que eu não vou me preocupar com mais nada? Bom, não é isso. A questão é que se você passa boa parte do dia nesses sentimentos, né, naturalmente o que vai acontecer é que você vai entrar num ciclo vicioso dessa química que vai habitando o seu corpo. Então, por exemplo, se você toma um remédio, sei lá, um medicamento aí, qualquer um Rivotril da vida, é lógico, ou fuma um baseado, não importa, obviamente essa química vai causar alterações no teu corpo. Assim como essas químicas emocionais que já fazem parte do seu corpo. A diferença é que essas químicas, vamos chamar assim de químicas naturais, vamos chamar assim, que essas que já estão no seu corpo, você já está tanto tempo tomando esse Rivotril que você não se dá conta que elas estão te alterando violentamente. E na verdade elas já estão te alterando, né? Que é diferente quando você usa qualquer, vamos chamar assim, droga psicoativa, que vai fazer também você experimentar um estado que você não está acostumado. Então você percebe que você está alterado, seja o álcool, seja a cannabis, seja, sei lá, né,
qualquer coisa, qualquer droga, remédio, droga, não importa, qualquer coisa que você coloque que altere o teu estado emocional, então você faz, é mais fácil você perceber, porque isso não faz parte da química do teu corpo, então obviamente você sabe, eu usei aquilo, é por isso que eu estou assim. Mas o problema é que quando você não se dá conta de que você está alterado, né? Seja extremamente excitado, seja deprimido, seja com raiva, com ódio, com medo, com saudade, com culpa, qualquer coisa desse tipo, isso vai obviamente alterar a química do seu corpo. E a grande desgraça da vida é que é o seguinte, né? Por pior que isso seja, essa química seja, é uma química que a gente está acostumada. E o problema é que a gente se vicia nessa química. Então, na maioria das vezes, a gente tenta recorrer aos nossos procedimentos de reflexão e de pensamento justamente para quê? Porque por pior que seja, é como se a gente estivesse tomando um Rivotril, que é uma delícia. Então, por exemplo, o Rivotril é uma coisa que é usado para certos casos, não tem problema nenhum a pessoa usar. O problema é quando a pessoa faz disso a normalidade da vida dela. Sem isso eu não vivo. Então aí realmente, né, depois de muito tempo de uso do Rivotril e você não busca uma saída, não encontra uma saída, aí realmente é mais preocupante, porque hoje a gente sabe que tem gente que usa esses medicamentos como uma diversão, né? Tipo assim, é gostosinho, eu uso, eu durmo bem, não sei o que lá, então eu vou continuar usando, né? Então, o que acontece? O nosso corpo ele fica dependente dessa química. E a grande desgraça é que quando você já reconhece as reações dessa química que circula pelo seu corpo, é natural que você, a partir de um evento isolado, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você comece a reagir, a disparar essa química e, obviamente, voltar a sentir aquela química que você sempre sentiu no seu corpo. Então, por exemplo, tem gente que se envolve com o assunto, por exemplo, de política, que agora está muito em voga, e a pessoa começa a ferver, e aí ela começa a ver coisas mais provocativas nas redes sociais, e aí ele começa a se envolver cada vez mais, e aquilo vai tomando conta do corpo dela, e por pior que isso seja, ainda é bom porque ela conhece essa química circulante. E isso é viciante, o nosso corpo ele se vicia em qualquer tipo de química. Depois de um uso prolongado de uma determinada substância, obviamente você vai ficar acostumado com aquilo e sempre você vai procurar isso, aquela sensação. E o grande problema disso tudo é que enquanto você está pensando em coisas do passado ou coisas do futuro, você não está no presente. E a grande desgraça de você não estar no presente é que você dificilmente vai conseguir mudar a tua vida se você continua fazendo as coisas sempre do mesmo jeito que fez. Então, se você sempre está pensando no passado ou sempre está pensando no futuro, obviamente você está drogado, vamos dizer assim, por uma série de substâncias conhecidas, e essas substâncias estão moldando o seu jeito de pensar, como se fosse um efeito cadeia. E esse jeito de pensar, obviamente, faz você ficar deprimido. Aí quando você deprime, você vai procurar um remedinho, ou você vai fumar um baseado, nada contra, ou você vai usar uma rede social, tudo contra, entende? Ou seja, você sempre vai estar buscando algum jeito de retroalimentar essa química. E aí, obviamente, isso vira um ciclo vicioso, onde uma pessoa está completamente dopada, drogada, e obviamente ela não tem possibilidade de mudar o tempo presente, porque ela continua fazendo tudo da maneira que ela sempre fez. Então, é aquela história. Tem uma frase linda que uma vez eu vi no filme dos Trapalhões, isso que eu achei engraçado. Que, obviamente, alguém viu, gostou e botou no roteiro do filme dos Trapalhões. E eu me lembro que o Didi, uma vez, numa cena final de um filme lá, ele procurava a pedra da galinha choca. E aí ele escuta uma voz que vem do além e fala assim: Didi, ande sempre por novos caminhos. E é isso, né? Como é que a gente vai conseguir coisas novas na nossa vida se a gente sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito? E eu estou colocando aqui essa reflexão porque é uma reflexão, obviamente, de alguém que está tentando aprender, que está tentando se desenvolver. E, obviamente, eu não sou o dono da razão, eu simplesmente estou tentando dividir com vocês aqui esse raciocínio, porque realmente eu senti que faz uma diferença a gente tentar se policiar no sentido de vigiar os vossos pensamentos, né?
e pensar, não, por que eu estou pensando isso? Não, isso não serve. Estou pensando coisa do passado, estou pensando coisa do futuro. E, obviamente, a gente sabe que a vida, né, que a gente está aqui, não é fácil, a vida, obviamente, vai oferecer convites para a gente se drogar. E aqui a questão é, o que a gente vai fazer a respeito disso, né? O que estamos fazendo a respeito disso? Então, obviamente, a gente tem que tomar consciência, porque essa tomada de consciência, obviamente, vai dar entradas no nosso cérebro e talvez, pode ser, que quando a gente, daqui a um tempo, se depare com algum sentimento de medo, ou de saudade, ou de culpa, de qualquer coisa dessas coisas, desses sentimentos que a gente já conhece bem e sabe que o nosso corpo, ele, dentro da faixa vibratória que ele está, ele vai disparar química, porque é uma coisa animal, né? Está programado no nosso DNA isso. A gente tentar se descolar desse corpo, olhar, né, em sentido consciente, olhar para a gente e falar, não, isso vai me disparar esse sentimento, e eu não deveria pelo menos entrar nessa noia. Eu posso sentir imediatamente, mas ter uma tomada de consciência de que eu preciso mudar esse pensamento, mudar esse condicionamento, a fim de que eu vá me desprendendo dessa situação de vibrar sempre no passado ou no futuro. E, obviamente, isso é mais maravilhoso ainda, né? Como esse sentimento, essa nova tomada de decisão em relação a esses pensamentos vai mudar a nossa vibração, porque se eu não estou vibrando medo e não estou vibrando aquela saudade culposa, obviamente, a tendência é que eu comece a vibrar em outras frequências. E isso já foi provado cientificamente que quando um átomo vibra em determinada frequência, ele vai procurar o seu par. Então, naturalmente, na natureza, ele acaba vibrando, ele acaba encontrando. Isso é da química, né, dos líquidos, é assim, né? Se você coloca alguns produtos químicos dentro de um becker, dentro de uma vasilha qualquer, obviamente vai acontecer uma reação química. Por quê? Porque isso vem na faixa atômica, né? Na questão atômica, vibratória desses elementos. Então, os elétrons começam a ser trocados ali, acontece uma reação química, porque eles se procuram, eles tentam se neutralizarem, né? Eles tentam se encontrarem. E é disso basicamente que eu estou falando, no sentido de, obviamente, você não deixar essa química danosa afetar o seu corpo físico, que é o primeiro estágio, porque se você está vibrando só coisas ruins, fatalmente você vai trazer uma química ruim para o seu corpo. Isso é um ponto. E o outro ponto é a questão da faixa vibratória, que a gente ainda conhece pouco, tem pouco estudo sobre ainda, né? Dessa bioenergia, tem muito pouco estudo sobre a bioenergia, mas estudo científico, né? Mas a gente sabe que, obviamente, se a gente muda o nosso jeito de pensar, fatalmente a gente vai mudar os nossos ares, vai mudar os nossos ambientes, vai mudar as nossas conversas, né? Vai mudar o nosso jeito de reagir ao mundo, às situações que nos são propostas aqui dentro dessa escola evolutiva que é estar encarnado. Então era isso que eu queria colocar com vocês para essa reflexão. Espero que eu tenha conseguido colocar esses pensamentos e convido você também a começar a pensar sobre o que você está vivendo, o que você está pensando hoje, o que você está fazendo com os seus pensamentos, né? Os pensamentos que você teve hoje, que você refletiu hoje, sobre o que foram. Foram do passado, foram do futuro, foram do presente. E aí estar no presente significa viver com intensidade tudo aquilo que a vida te coloca. Mas viver no presente, não olhar para o passado, não ficar sofrendo pelo passado e nem ficar sofrendo pelo futuro, né? Isso com certeza vai te trazer uma qualidade de vida melhor. Então, convido você, mais uma vez, ratificando a informação, convido você a refletir sobre como que você está vivendo o dia de hoje, esses últimos minutos. E procure meditar a respeito dos seus sentimentos. Isso é muito importante para a gente evoluir e avançar. Fazendo as seguintes perguntas: por que eu sinto isso? Por que eu estou sentindo isso? O que eu poderia fazer para mudar esse sentimento? Né? Porque isso é muito importante. O nosso corpo puxa para baixo e a gente precisa aprender a lidar com ele. Então é isso. Tenha um bom dia.
E sigamos.